A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, amigos. Prazer enorme estarmos juntos mais uma quinta-feira ensolarada, quinta-feira de melhorar a psicosfera, de falarmos de evangelho, falarmos de coisas boas, tentar melhorar o clima da cidade, do estado, do planeta, né, Iris? Sempre, né? Eu tô em clima de festa ainda. Eu ainda não entendi que meu aniversário já acabou. Eu queria continuar comemorando até o dia 31. Ai, meu Deus. Mas ninguém tá... Deu até dor no estômago. Ninguém tá querendo compactuar aqui com as minhas festas. Acho que já deu, né? Não, já acabou. Já acabou? Graças a Deus. Não, eu acho que até o dia 31 dava para continuar comemorando, não dá não? Coitado de todos. Eu tô recebendo uns parabéns ainda atrasado aí, mas enfim, festa mesmo, acho que já acabou. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu gosto muito, muito, muito de estar aqui, mas o que eu mais gosto de tudo é da participação de vocês. Então eu vou dar aqui o WhatsApp da rádio, que é 984867633, 984867633. O telefone da rádio, que a Adriele ou a Sheilinha atende lá, 3386-1400, 3386-1400. Cheguei cedo, fiquei tanto de papo com Sheilinha que quase que eu chego atrasada aqui no estúdio. O papo estava tão bom que eu não vi a hora passar. O WhatsApp do programa Quintas do Evangelho. Eu queria pedir, se possível, quem for pedir as irradiações, que mandasse para o WhatsApp do programa. Se não conseguir, tudo bem, mas você deixou o telefone ligado. Me facilita. Então resolve isso, amor da minha vida. É 971820777, 971820777, tá bom? Ou entra no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP, que aí você vai poder mandar a sua mensagem, a gente abre aqui e a gente vai se comunicar, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre João. Gente, eu amo João e quase nunca a gente fala sobre o Evangelho de João. Então, quando eu vi aqui sobre o que se tratava, eu achei tão interessante, porque a gente está vivendo momentos difíceis, né? A gente vem vivendo momentos difíceis, mas o estudo de hoje, Emmanuel fala sobre crises, fala justamente sobre as crises, né? Sobre a nossa... o que a gente precisa para passar pelas crises. A gente sabe que a gente não consegue, não tem como livrar, né? Nem quem a gente ama, nem livrar ninguém da dor. O que a gente pode, nem a gente, nem quem a gente ama, né? Quantas vezes a gente fala assim, poxa, não queria que meu filho passasse por isso, não queria... Mas o que a gente sabe é que a gente precisa passar pelas provas e absorver o melhor delas. Ninguém, se a gente pudesse pensar assim, será que para ter determinado aprendizado eu preciso realmente dessa dor? Será que não tem uma outra maneira de fazer isso? Então essa foi a pergunta que Jesus fez ao Pai, né? Será que tem outra maneira de fazer isso? Jesus nos disse que o amor cobre uma multidão de pecados, mas quando a gente entende a nossa pequenez diante da eternidade, essa dor que a gente acha que é imensa, ela não é tão grande quanto parece. E eu fico imaginando os espíritos no plano espiritual com uma visão completamente diferente da visão que a gente tem aqui, porque aqui a gente pensa assim, poxa, eu perdi um filho, né? E eu vou viver 80 anos, vou viver 40 anos sem a presença desse filho. Olha que dor de 40 anos. 40 anos é muito tempo? É muito tempo. Para mim, para o Hernani, é muito tempo. Mas diante da eternidade, o que são 40 anos? Então, quando a gente chega no plano espiritual, a gente muda, né? E quando a gente muda, às vezes quem está encarnado não entende. Então as pessoas ficam assim, eu queria uma carta do papai, eu queria uma carta da mamãe, aí fica indo em tudo quanto é centro espírita atrás de uma carta, né? E aí quando recebe, olha assim, não, acho que não é papai não. Não, papai não ia falar isso, papai ia falar que meu irmão tinha que fazer aquilo, papai, porque tá querendo aquele papai terreno
e papai já está com uma visão macro, já está com uma visão holística da vida, já está com uma visão longe dessa pequenez aqui, né, desses nossos picuinhas, né? Então, é isso, né, Hernani? Sim. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa de Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaída da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André e os dois juntos disseram a Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes, verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora, meu coração está perturbado. O que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo tinha falado. Jesus disse: essa voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar que tipo de morte haveria de sofrer. A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes então Jesus: por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para se tornarem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. E aí, Hernani? Mensagem mais difícil de toda a passagem de Jesus é essa. A mais difícil dele dar para nós, dele passar para nós, né? Um espírito puro, tendo os últimos momentos de encarnação entre nós, tendo que passar uma mensagem que ficaria para o futuro, porque provavelmente ele não teria oportunidade de uma nova encarnação, então ele não podia errar, tinha que acertar, assim como ele acertou todos os momentos preditos, né, no Antigo Testamento da vinda do Messias até o momento do desencarne. E o que é curioso nessa passagem, que eu sempre acho curiosa, se nós voltarmos ao início do ministério público de Jesus, quando Jesus recebe os discípulos de João Batista, vocês percebem que ele sai para o deserto e vai começar a planejar o que vão ser os 3 anos de ministério público dele. Jesus tinha 30 anos de idade e em 3 anos ele mudou a história do planeta. Ele se preparou 30 anos, né? Se preparou até antes de encarnar, obviamente, tudo planejado, para em 3 anos mudar a história do planeta. Com ensinamentos, milagres, né? Reuniões dos discípulos, escolha dos discípulos e, ao final, como ele ia passar essa mensagem adiante, como ele ia marcar na mente de todos essa mensagem. Então, no início do ministério público dele, ele sai para planejar, né, esses 3 anos no deserto. E sumarizando as 3 tentações do diabo sobre Jesus, uma ele fala: olha para esse mundo inteiro, eu posso te dar tudo, né? E aí Jesus diz: para que ganhar o mundo se você perde a sua alma? Sim, sumarizando muito, né? Porque não é o tema de outros. A outra você está com fome, transforma essas pedras em pães, né, e sacia-se. E na realidade o diabo estava dizendo: por que você não ensina novos métodos de plantio,
melhora as condições de vida do povo israelense, que eles vão dominar o mundo e todo mundo vai saber quem você é. Foi isso que o diabo falou para ele. E ele falou, né? Nem só de pão vive o homem. Quer dizer, a minha mensagem não é a de dar comida para todo mundo, o conforto aqui, material. Eu vim trazer o conforto espiritual, a vida após a morte, a outra mensagem. E a outra, ele fala, né? Se joga de cima do tabernáculo, né? Que todas as pedras serão retiradas do seu caminho, citando o Antigo Testamento. E ele fala, também dirás, não tentarás o Senhor teu Deus. É tudo que ele começa a viver nesse momento do martírio. Primeiro, o que era não tentarás o Senhor teu Deus, para ele não desencarnar antes da hora, não perder o ministério público, não passar por um martírio, nesse momento ele tinha que passar. Por isso que ele fala que minha alma está turbada, né? Está conturbada. Por quê? Porque naquele momento ele sabe que tem que passar pelo martírio. E quando ele cita o trigo, né? É a semente do trigo, que ela está no pé, viva ali, confortável no meio das outras, mas ela só se torna uma semente para uma nova planta nascer quando ela cai, morta, e é, né, fecundada na terra. Então ele precisa passar pelo martírio para que no futuro todos lembrem-se da minha mensagem. Tanto é que a gente lembra da cruz muito antes de conhecer a mensagem de Jesus, que é o que a gente faz toda quinta-feira. Então ele sabia que o martírio ia marcar a humanidade. Ele sabia que tinha que passar pelo martírio, diferente do início do mandato dele, né, do ministério público, onde ele tinha que evitar o martírio. Ele tinha que fugir, porque ele precisava passar a mensagem. Então esse momento é um momento crucial para a história da humanidade. É um momento em que, se ele fizesse alguma coisa errada, talvez nós não lembrássemos dele. Seria mais um crucificado, como tantos tiveram na época. Não gravaríamos a mensagem, não teríamos os evangelistas, né? Não teríamos o Pentecostes, não teria toda a mensagem de Jesus, que nós estudamos detalhadamente hoje em dezenas, milhares de religiões cristãs hoje no planeta. Então, essa passagem de Jesus, ela foi fundamental e ela mostra o quanto ela foi difícil para ele, porque no início do ministério era justamente ao contrário, evitar o martírio, né? Não aparecer para o mundo antes da hora, justamente o que ele faz ali. Ele podia ter evitado a crucificação dele, mas ele sabia que tinha que passar pelo martírio, tanto que ele fala, minha alma está conturbada, eu estou em dúvida, mas eu sei que eu tenho que passar. E só eu morrendo vão brotar as sementes do trigo, né? As sementes do cristianismo no mundo por causa da lembrança desse martírio, do justo morrendo por todos, do Filho de Deus morrendo pelos nossos pecados, que é o que as religiões pregam, né? Todas as religiões cristãs. Então esse foi um momento bem difícil para Jesus. Ele precisava de muito apoio dos discípulos dele, não foi só essa passagem, tem outra em seguida que aparece, né, Elias e Moisés para ele, avisando que era isso mesmo que ele precisava passar, mas é uma das passagens mais lindas e mais complexas do Evangelho, porque acho que o destino da humanidade dependeu dela, né? E aparentemente deu tudo certo, né? João, ele escreve com muita propriedade, né? Ele escreve com muito carinho, né? Jesus chamava aquele, na Bíblia várias vezes ele fala, aquele a quem Jesus amava, né? Ele era muito sentimental na sua didática, né? E essa passagem ela é muito interessante, porque primeiro começa mostrando os gregos indo até Jesus. Então a fama de Jesus já tinha atingido a um nível que os gregos estavam procurando ele, não eram mais só os judeus. Depois Jesus começa a falar sobre essa necessidade, que o Hernani já explicou, essa necessidade do martírio, isso tudo. Mas o que mais me chama a atenção aqui é quando ele diz assim, meu coração está perturbado, o que eu direi? Ou seja, Jesus, ele está ali como homem, né? Não como um ser divino, um ser celestial, mostrando para a gente que a dor existe. E eu fico imaginando por que Jesus estava perturbado. Será que ele estava perturbado porque ele ia ser traído? Será que ele estava perturbado porque ele ia ser morto? Eu acho que a maior perturbação de Jesus naquele momento era deixar os discípulos sem ele. Por quê? Porque ele deixa isso claro quando ele fala assim, olha, que é a passagem que eu acho mais lindo. Por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Quem era a luz? Jesus, né?
ande enquanto você tem a luz, para que as trevas não o surpreendam. Então, a maior preocupação de Jesus era estar ali para os discípulos. E a gente observa, quando a gente termina de ler todo o Evangelho, começa a ler Atos dos Apóstolos, por mais que tenham coisas riquíssimas ali, não é a mesma coisa. A gente sente falta de Jesus ali. A gente sente falta da presença do Mestre nos conduzindo, da presença do Mestre ali, né, conduzindo aquilo tudo. Porque nós somos falíveis. Jesus era um espírito puro. Então, nesse momento, a maior preocupação de Jesus era deixar os discípulos sozinhos, né? Sozinhos, sem alguém conduzindo encarnado, porque desencarnado com certeza tinha muita gente, né? Tinha toda a falange, né, que estava ali amparando a codificação da doutrina de Jesus, mas deixar eles com a sensação, né, de que ele tinha ido embora. Trazendo para as crises, para as nossas crises, né, para os nossos momentos, para as nossas dificuldades, será que nós seríamos exatamente como somos se nós não tivéssemos passado pelos sofrimentos que a gente passou ao longo da vida, pelos ensinamentos que a gente passou ao longo da vida? Com certeza, a gente não seria, né, não teria absorvido, não seria quem é hoje. E um exemplo muito claro, por exemplo, o Hernani virou espírita quando a Yasmin ficou doente. Então, se a gente não tivesse passado tudo que passou com a Yasmin, talvez o Hernani hoje não fosse o palestrante que ele é, que ainda implica comigo, dizendo que eu não me dedico o suficiente, porque eu fujo das palestras que ele não foge. Quando a gente pensa na nossa evolução, quando a gente pensa na nossa vida, muitas vezes, né, quando a gente olha para trás, as dores e crises que pareciam insuportáveis, né, e foram suportadas, né, depois de um determinado tempo a gente pensa, nossa, como eu consegui passar por tudo isso, e a gente passou. A gente vê que a gente cresceu muito, que a gente aprendeu muito e que a gente evoluiu muito com essas dores. Algumas dores realmente a gente não consegue entender. Algumas dores a gente não consegue aceitar. Algumas dores são difíceis demais, né? É carga que a gente jura que acha que não vai aguentar ou que não merecia. Em alguns momentos, a gente pode ter a nossa fé perturbada, abalada. A gente pode... Eu lembro do pai do endemoniado, que Jesus pergunta assim, você tem fé? E ele diz, eu tenho, mas reforça a minha fé. Porque a gente sabe que a gente é frágil diante das dificuldades e das adversidades da vida. Então, em alguns momentos da nossa vida, a gente realmente sente que precisa de apoio, né? Que precisa. E Deus nos dá esse apoio, nos dá esse carinho. Mas, às vezes, a gente não entende. Então, o sofrimento, né? Todas as crises, passar pela crise... não é o que vai fazer a gente crescer, é o modo como a gente vai passar pela crise. Então, a gente acabou de viver aí, vou dizer acabou, porque a gente já está vivendo o fim de pandemia, embora ainda tenha, a doença vai ficar para sempre, né? O vírus vai ficar aí, a gente é que vai ter que aprender a lidar com ele, a lidar com essa nova realidade. Mas quanto a gente aprendeu com tudo isso? A gente aprendeu a respeitar mais a família, a gente aprendeu a se suportar mais com a família. A gente viu pessoas que não se suportavam, viviam na mesma casa, tendo que conviver ali 24 horas por dia, né, presos e tendo que se adaptar a esse novo convívio. O que essas pessoas aprenderam, né, com essa experiência? Então, quando a gente pensa que nós somos chamados na vida a esse momento de crise, é isso, ao momento de crescimento, ao momento de mudança. E eu estou fugindo do meu momento de crescimento, eu estou fugindo do meu momento de mudança, eu estou me fechando, eu estou não querendo aproveitar as oportunidades de serviço e de servir, ou eu estou, né, que eu vou matar a bola no peito e vou resolver isso da melhor maneira possível. Como é que eu estou encarando esse meu momento de mudança? Como é que eu estou encarando esse meu momento de crise? Então, uma coisa que eu acho que a gente tem que ter em mente é essa passagem de Jesus. Jesus falou, eu estou perturbado. E isso
acalma a gente. Se Jesus também estava perturbado naquele momento, a gente tem direito de estar também, né? Essa humanidade de Jesus é o que mais me inspira, é o que mais me emociona, porque ele mostra pra gente, olha, eu sei o que vocês estão passando, eu também estou sentindo isso, eu não queria deixar os meus discípulos aqui sozinhos, mas eu tenho que ir embora. Eu não sou desse mundo, eu tenho que voltar, o martírio tem que acontecer, senão vocês não vão lembrar de mim, senão vocês não vão lembrar de tudo isso. Eu não queria que vocês passassem por isso. Jesus não queria que a gente passasse por nada daquilo, né? E assim como ele continua não querendo que a gente passe pela dor, ele continua não querendo que a gente tenha a dor física, a dor moral, a dor espiritual, a obsessão. Ele continua não querendo nada disso. Mas algumas dessas provações, algumas dessas crises, como Emmanuel chama, elas fazem parte da nossa evolução. A gente veio para esse testemunho. Será que eu estou pronto para esse testemunho? Será que eu vou saber abraçar a Jesus, a Deus como um servo fiel e vou falar, vem, porque eu estou contigo, eu sei, eu confio e eu acredito na vida após a morte, na verdadeira vida, e eu sei que lá a gente vai estar de mãos dadas e eu vou conseguir superar isso? Ou será que eu vou esmorecer na hora? Então essa fortaleza é cultivada pela nossa fé. É isso que Jesus vem nos convidar. Vamos exercitar a nossa fé, porque nós fomos chamados a esse mundo, se não para essa hora. Fomos chamados a esse mundo para dar testemunho de quem somos. E quando eu digo que a gente não pode perder uma oportunidade de servir, embora eu também perca muitas, né? A gente perde o tempo todo, mas a gente precisa estar sempre atento e um lembrando o outro que nós precisamos não perder a oportunidade de servir, é porque como o amor cobre uma multidão de pecados e eu não sei quais são os meus testemunhos, eu não sei aqui eu fui chamado, eu não sei o que me espera, eu também não vou viver esperando o precipício. Eu vou construindo a minha cama elástica. Eu não sei o que vem, mas se vier, eu tenho que construir, né, alguma coisa que me ampare, que me ajude, que me proteja também nas horas mais difíceis. Então, assim como a gente faz uma teia de amigos, né? Você faz uma teia de amigos porque é importante ter amigos, mas você não faz amigo, se eu precisar de alguma coisa eu vou lá. Não, mas quando você precisa, é bom saber que você pode contar com alguém. Então, essa energia que a gente traça diante do plano espiritual, porque todas as vezes que você socorre alguém pela caridade, você pode imaginar assim, aquele irmão de rua, não tinha ninguém por ele. Ele está ali jogado. Ele não tinha ninguém, talvez encarnado, mas desencarnado, ele pode ter um pai, uma mãe, que é um espírito evoluído, valorosíssimo, que na hora que você vai lá e socorre aquele irmão, quando você tem uma dor, ele vai lá te socorrer. Então, essa teia de energia do bem, ela é linda e é fundamental para a nossa evolução. Todas as vezes que a gente socorre um desses pequeninos, o que Jesus falou? É a mim que o fazeis. Então, quando a gente abraça um filho de Deus, né, que está aqui desamparado, quando a gente socorre, quando a gente tem paciência, quando a gente pega aquela ligação que a gente olha assim, sabe que é problema, vai lá, pega, não, vou atender... E tem tolerância, tem paciência, tem carinho. A gente está construindo essa cama elástica para quando a gente está sendo atirado do abismo, né, e voltar da melhor forma possível. Então, é bom a gente lembrar que todas essas relações, todas essas crises, por mais dolorosas que pareça, por mais que a gente imagina que não vai aguentar, a gente vai aguentar. Mãe Santíssima consola todos os sofredores, os maiores sofredores da terra. Então nós teremos o consolo, teremos o amparo, teremos a proteção, teremos aquela intuição. Às vezes dentro do problema a gente não tem, a gente sai do problema, vai fazer outra coisa e volta com a ideia. Da onde a gente tirou essa ideia? Da inspiração, do mentor, do contato com o plano espiritual. Então uma coisa que a gente nunca pode esquecer é que no momento de crise, nós nunca vamos estar sozinhos. Nunca. Tinha até um poema antigo, Pegadas na Areia, né? Que ele falava exatamente isso, que nas horas mais difíceis eu só via uma pegada. Nas horas mais difíceis eu te carregava no colo. As pegadas que você via eram as minhas. Então, é isso. Mas já chegou no comercial, não sai daí que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP.
voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre uma passagem de João, quando Jesus ele começa a explicar para os discípulos, né, na Páscoa, na véspera da Páscoa, que ele vai embora. Tudo que vai acontecer. E a tristeza de Jesus naquele momento, o sentimento de Jesus, né, de deixar os discípulos órfãos. Eu já falei para vocês daquele The Chosen, né, que eu tô amando, né, e tô divulgando para todo mundo, até porque não tem cunho comercial, é de graça, todo mundo pode ver e é maravilhoso. E eu amei esse Jesus porque ele é um Jesus humano, bem como eu acho que Jesus era mesmo. E a passagem, quando o Felipe pergunta para Jesus se ele já falou com os discípulos, né, sobre o que ele ia passar, e ele falou, estou trabalhando nisso. Eu imagino que Jesus poderia ter tido essa reação, né? Como eu vou falar para os discípulos que eu vou ser preso, que eu vou morrer, que não tem jeito, não há o que fazer, não adianta fugir, que eu vou passar pelo martírio? Deve ter sido muito difícil para o mestre. É o mesmo que a gente falar para um filho querido, para uma criança, né? Um pai com uma doença terminal chegar para uma criança e explicar que ele vai ficar órfão. Eu acho que é o mesmo sentimento que os discípulos teriam com Jesus naquele momento e que Jesus, né, se sentindo responsável por eles. Então, João traz essa passagem para a gente e Emmanuel fala sobre nossas crises, né? Sobre o que a gente precisa passar, sobre aquilo que a gente veio para dar testemunho de, sobre aquilo que a gente veio para vencer na vida, para vencer nas nossas más inclinações, para ser o nosso aprendizado. Mas antes da gente continuar, eu queria mandar um beijo para Sônia Regina do Rio Comprido. Jesus amado, os abençoe. Boa tarde, paz e bem. Amo muito vocês, casal 20. Sônia, um beijo grande para você. Muita paz, muita luz no seu lar. Boa tarde, queridos. Bom programa, só o casal. Estou na escuta pela rádio. Ela não colocou o nome dela ou dele, para ter um gatinho aqui. É um gatinho ou um coelho? É final 3261. Janira Carneiro mandou um coração lindo pra gente. Boa tarde, abraços, muito carinho. Meus parabéns mesmo atrasado. Tá atrasado não, Janira, tá atrasado não, que eu já falei que eu tô aceitando parabéns até dia 31. Se quiser eu estendo por junho, não tem problema não. Ainda é gêmeos, né? Dá pra gente continuar aí essa comemoração. Um beijo grande no seu coração. Michele de Nilópolis pedindo irradiação. Já coloquei na irradiação. Que Jesus te abençoe e te proteja. Roberta da Califórnia, 23 de maio, happy birthday. Parabéns, Iris, tudo de melhor hoje sempre. Domingo, dia 29, eu vou lembrar de você, Roberta, vou botar você nas minhas orações. Vou te mandar muita irradiação aí na Califórnia. Será o aniversário dela e é geminiana e acha justo comemorar o mês inteiro. Mulheres de Gêmeos. Beijos, Roberta da Califórnia, beijo. Camilo do Engenho Novo, boa tarde, parabéns ao casal pelas colocações sempre dentro da doutrina, de modo sóbrio, leve, e a todos os envolvidos. Gostaria que pusesse os nomes na irradiação, já coloquei. Quando Jesus fala na terceira pessoa, usando o termo filho do homem, me dá a impressão que o Cristo seria um espírito, assim haveria um processo mediúnico. O que vocês acham disso, dessas colocações na terceira pessoa ao falar de si mesmo? Camilo do Engenho Novo. Eu acho que a igreja, né, os concílios e as traduções que foram sendo feitas, né, nosso evangelho, né, tanto a base do evangelho do Espiritismo quanto a Bíblia, etc., foram traduções feitas, né, do Yiddish, do grego. Então, cada um dos evangelhos foi escrito por uma determinada pessoa, né, e isso vem sendo, além de discutido os pontos chaves do que ele falou, de como foi dito, de virgindade de Maria, uma série de coisas, né, graves nesses concílios, também a forma de traduzir. Então, esses evangelhos foram traduzidos várias vezes e através desses concílios ou dessas autorizações, e nós não podemos deixar de lembrar, a gente tem que sempre lembrar de que as religiões mais antigas cristãs tratavam Jesus como Deus, né? Jesus era Deus e o Espírito Santo, em alguns casos. Os três eram a Santíssima Trindade.
Então, quando ele falava em relação ao Pai, aí ele citava o Pai, ou quando ele falava em relação ao Espírito Santo, né, tinha sempre um problema para você contextualizar isso dentro de uma narrativa. Como é que uma entidade pode falar com ela mesma? Então, Jesus se calava e Deus falava, respondia. Então, eu acho que os artigos utilizados, né, estão muito ligados a essas traduções, né? E também pode ser, né, algumas vezes você fala o filho do homem, quer dizer, eu estou aqui encarnado, mas sou o filho do homem. Em algum momento, quando eu desencarnar e voltar, vocês não vão me ver como Jesus, vão me encontrar como realmente eu sou, né, o filho do homem. Vou estar sentado à direita dele. O processo mediúnico, em algumas ocasiões, ele é visível, né? Assim, muitas ocasiões, Jesus ele está extremamente mediunizado, tanto que... Não, mas o que ele diz é que Jesus estava como espírito. Não, mas eu já acho ao contrário. Eu já acho Jesus no corpo. Não, Jesus encarnou através de Maria, sem dúvida. Mas Divaldo diz que ele era um médium de Deus. Então, muitas vezes era o contrário. Era Deus que falava através dele. Falando através dele, né? A espiritualidade falando através dele. E aí, por isso, citar o Filho do Homem, que era Jesus, né? Mas Jesus, com certeza... Encarnou entre nós. Encarnou. E é isso que mais faz com que eu ame incondicionalmente, por ter sido ele homem, por ele ter nascido, por ele ter sofrido, por ter passado por tudo isso. E dá a gente a esperança, né? Não, se Jesus era um homem e ele passou... Porque às vezes a gente fala assim, mas eu não sou Jesus, mas é quem eu quero ser. Ele é a minha missão, não foi a minha inspiração. O que os espíritos disseram? O meu modelo, meu guia. Então, é onde eu quero chegar. Eu não sou ainda. Vai demorar um pouco, tá, Jesus? Tenha um pouco de paciência aqui com a tua irmã. Mas a gente vai chegar lá, a gente vai ganhar um planeta, a gente vai ser, né, um espírito puro algum dia. Então, a gente está começando a trabalhar isso dentro da gente, né, devagarzinho, mas a gente vai chegar. Boa tarde, primos lindos. Estou ouvindo e vendo vocês pela TV. Compartilhei o programa, como sempre, maravilhoso. E gostaria de enviar parabéns antecipado para mim pelo meu aniversário, dia 31 de maio. Nossa, Ditinha, que Jesus te abençoe e te proteja. Vou lembrar de você no dia 31, com certeza. Eu adoro pessoas que adoram fazer aniversário. Eu acho muito legal fazer aniversário. O Hernani não gosta, ele se esconde. Mas eu sempre comemoro o aniversário dele. Pedro Luiz do Valqueire, casal simpático, amo vocês. Todo mundo que está pedindo irradiação, já coloquei. Luiz, eu senti sua falta semana passada, não é? Eu falei, cadê o meu poeta? Eu acredito que Jesus, com personalidade histórica concreta, continua a ser um estranho à nossa época, mas o seu espírito oculto em suas palavras é conhecido pela sua simplicidade e sua influência direta. Jesus, ele ainda é difícil da gente entender, né, como entidade, mas quanto mais a gente aproxima ele da humanidade que ele tinha e que ele tem, do amor, da benevolência, mais a gente consegue aprender com ele, né? Eu queria mandar um abraço para Jaidete Gomes da Silva. Oi, casal amado, parabéns, querida Iris. Obrigada, querida. Maria Regina Ferreira, boa tarde. Pedindo o nome para irradiação, já estou colocando. Shirley Vieira da Silva, Mara Lourenço, vocês têm muita segurança e conhecimento em falar do Evangelho, desses nossos corações serenos. Obrigada. Ai, que lindo, Mara, que Jesus te abençoe. Nossa, que carinho. Gostei muito. Denise Melo, parabéns pelo seu aniversário, muita saúde, paz, tudo. Gente, eu amo os parabéns. Obrigada, Denise, que Jesus te abençoe. Marilene Madeira, boa tarde. Dilmas Freitas, feliz tarde, amigos. Como é maravilhoso levar uma sacudida para lembrar porque estamos aqui. Obrigada pela palestra. Nossa, que legal. É sempre bom, né? Às vezes a gente fica assim, tudo para mim é difícil. E quando a gente lembra, não, eu estou aqui para fazer fácil aquilo que veio difícil. Tânia Regina, boa tarde, amigos, gratidão. Leia Ferreira dos Santos, marcou alguém. Não, pediu para botar na prece, pode deixar que eu vou colocar. Vamos ao Emmanuel, né? Senão eu fico falando. Hoje não deixei nem o Hernani falar, gente.
Tá bom. Ele tá quietinho ali, eu não deixei nem ele falar. Tá bom não? Os ouvintes reclamam depois comigo. Mandam lá, Reclamem com ela. Deixa o Hernani falar um pouquinho. Eu vou deixar o Hernani... Senilio ainda o fez? Eu vou ler, mas primeiro vamos ver Emmanuel. Então é o 58 do Vinha de Luz, que me perguntaram da outra vez. Crises. Pai, salva-me desta hora, mas para isto vinha esta hora. Jesus. A lição de Jesus nesse passo do Evangelho é das mais expressivas. E o mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo da via pública, o suplício e a cruz, mas sabia que ali encontrava-se para isso, consoante desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai, submete-se à condição de filho fiel, examina a gravidade da hora em curso, todavia, reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua. O minério será remetido ao cadinho. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta. O cristão conhecerá testemunhos sucessivos. E é por isso que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrardes em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação, e não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. E aí, Hernani? Muito bonito, né? É o que nós falamos aqui no primeiro bloco, né? O quanto essa crise que Jesus passa, porque além de tudo, se nós lembrarmos, ainda tinha Judas na história, né? Ainda tinha uma pessoa entregando ele que não teria força para suportar a carga, né? Dessa traição, que acabou suicidando, quer dizer, além do martírio, além de todo o sangue envolvido, né? A paixão envolvida que Jesus poderia ter evitado, e ainda tem a traição, né? O suicídio, quer dizer, realmente é um final dramático e que marcou a história da humanidade, e graças a isso até hoje nós conhecemos o Evangelho, né? Muitos foram crucificados, mas a crucificação de um justo, o Messias, o Filho de Deus, entregue por um dos seus apóstolos, né, marcou a história da humanidade. Por isso a dúvida de Jesus. Por isso, quando ele desencarna, ele volta ao terceiro dia, aparece e fala: não toque em mim, eu ainda não subi ao Pai, porque foi lá socorrer Judas no umbral. Quer dizer, todo um contexto complexo que Jesus tinha que estar muito seguro, preparado, né, como ele era, como espírito puro, para que transcorresse da forma que foi, e que nós hoje, né, 2022 anos depois, estivéssemos falando sobre o tema como uma vitória, né, como algo que foi positivo para o planeta. Eu queria mandar um beijo para Yara Maria Dias Morcanas, que mandou um boa tarde para a gente. Ela está falando lá de Niterói. Simone Camargo Vieira, parabéns, Iris, luz, saúde, bênção para você e sua família. Obrigado, querida. A Yara falou assim: boa tarde, casal. Escuto vocês quando posso no rádio. Hoje estou conseguindo ver vocês. Muito me agrada o programa. Acho o casal muito especial. Gratidão, Niterói, Rio de Janeiro. Obrigado, querida. Que Jesus te abençoe. Deixa eu ir aqui pro Face, que o Hernani já reclamou que eu não fui no Face ainda. Eu queria mandar um beijo para Maria Fiuza, Solidônia Alves. Boa tarde, meninos lindos. Deus abençoe o programa, como sempre. A gente adora isso, adoro. Sérgio Mártir, boa tarde. Ainda tem MAP à noite? Tem, MAP à noite. Tem hoje, né? E amanhã, isso lá no Recreio. Agora, para saber todas as casas, aí eu vou te pedir para entrar no www.map.org.br. Beth Lima, boa tarde, casal amados. Maria Fiuza, irradiação para mim,
Pode deixar, Maria Fiuza, já estou colocando seu nome na irradiação. Lembrando que a gente faz as irradiações às quartas-feiras, então, quando a gente pede para botar o nome na irradiação, é bom quarta-feira passar um dia ouvindo Canção Prece. Ligado na rádio. Ligado na Rádio Rio de Janeiro, né? Para a gente absorver o máximo. Quinta é dia de rádio, quarta é dia de rádio. Não, todo dia é dia de rádio, né? Peraí que eu me perdi aqui. Beth Lima, boa tarde, casal amado. Marlene Ribeiro, boa tarde, amigos de Maricá. Que Jesus abençoe a você, todo o pessoal de Maricá. Zumira Holanda, felicidade para o seu aniversário atrasado. Não está atrasado, é de coração e eu sei. Sérgio Ribeiro, pedindo as irradiações, todo mundo que pede a irradiação eu estou colocando, tá bom? Eu queria muito que a gente falasse um pouco mais sobre essas passagens. Eu tenho um WhatsApp aqui, mas eu vou voltar. Sobre essa passagem da crise, porque se a gente pudesse levar uma vida sem nenhum problema, seria ótimo, né? A gente ia levar aquela vida sem se preocupar em resolver, sem se preocupar se que viria uma crise ou que não viria. Mas a verdade é que todas as grandes crises impulsionaram a humanidade a evoluir, né? A gente evoluiu muito depois das guerras, não que a guerra seja necessária, gente, pelo amor de Deus, eu também sou a favor da paz. Mas eu só queria mostrar que os países, por exemplo, que passaram por guerras, dão muito mais valor, né, à comida, dão muito mais valor do que os países que não tiveram essa experiência, a vida, a saúde, né? Então, não é o único caminho a dor, mas é um grande caminho que nos impulsiona à melhora. Muitas vezes a gente fica, eu costumo dizer, eu fazia um desenhozinho de uma escadinha da nossa evolução, que eu digo assim, a nossa evolução não é uma rampa, porque ela não é ascendente, reta. Em alguns momentos a gente fica aqui estacionado, né? Gosta de ficar naquele... aonde a gente está. Está tão confortável, se melhorar estraga, me deixa aqui. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu não quero melhorar isso, eu não quero melhorar aquilo. A gente vai se acostumando, né, com os nossos defeitos e vai encontrando pessoas que vão encaixando e se acostumando com aqueles nossos defeitos. E a gente não se esforça para melhorar. Mas a gente tem um prazo de validade para melhorar. A gente não pode ficar aqui, porque o mundo não pode ir evoluindo e a gente estacionando. Aí o que Deus faz? Ele nos dá 1 milhão de oportunidades para a gente vencer, né, essa falta, eu não vou chamar de defeito não, vou dizer assim, falta de virtude, né, para a gente consolidar essas virtudes, para a gente conseguir, né, superar essa nossa dificuldade. Quando a gente não consegue, ele joga uma mola que joga a gente lá em cima, e essa mola chama-se dor. Infelizmente, ela ainda é, né, uma força que nos impulsiona a melhora. E aí Chico dizia que a gente evolui pela desidratação, ou pelo suor do trabalho, ou pelas lágrimas da dor. Então, é muito importante a gente ter em mente que a dor, ela é um caminho que nos conduz, né? É um caminho que nos leva à mudança. Mas, às vezes, nem a dor nos leva à mudança. Então, se a gente também não passa pela dor, confiando em Deus, acreditando, né, e sabendo, né, tendo fé e sabendo que não está sozinho, se a gente passa blasfemando, se a gente passa, aí a gente não aproveita nada e infelizmente vai ter que voltar e viver a dor toda de novo, porque ela não teve utilidade. Então, é importante que a gente também pense nisso. Obrigado pela explicação. Minha ideia se assemelha da Íris, quando penso em Jesus mediunizado, talvez, pelo que se chamava Espírito Santo. É verdade, né? Em alguns momentos, por ser Jesus o médium de Deus, né? Eu acho que se confundia um pouco. Rosa de Lima, de Cavalcante, mandou um monte de figurinha linda aqui pra gente. Um beijo. Olá, casal querido. Hoje cheguei atrasada, mas não poderia deixar de passar por aqui e mandar um beijo para vocês. Tenho certeza que o programa foi maravilhoso. Já estou doida para escutar a reprise. Obrigada pelo lindíssimo bem que vocês estão fazendo com esse programa. Fernanda de Nova Iguaçu. Nossa, que lindo, né? Que Jesus te abençoe. Obrigado pelo carinho. Muito obrigado pelo carinho.
Deixa eu entrar aqui, gente. Eu e as minhas redes sociais, eu vou lá, vem pra cá, eu vou lá, vem pra cá, eu vou lá. Eu acho que o Hernani tinha que trabalhar mais ativamente nisso. Muito. Vocês não acham, não? Ela não faz confusão nenhuma. Eu não faço confusão nenhuma. Sérgio Ribeiro, um abraço. Zumira Holanda. Elizabeth Coutinho, Maria Fiuza. Eu queria muito que a gente... Patrícia Rossi, casal, escutar vocês é um bálsamo, adoro. Hernani, obrigada por tantos ensinos. Viu, Hernani? Você falou a beça hoje, eu deixei você falar, tá vendo? Eu deixei você falar. Todas as vezes que a gente passa por dores muito grandes, né? Todas as vezes que a gente passa... Ontem eu fui na missa de 7º dia daquele amigo da minha filha, né, do Regis, e... uma coisa, né, que eu percebi que, embora, né, a doutrina católica, eu fico imaginando por que a missa de 7º dia, né, uma coisa que eu não entendia bem, porque eu nunca fui católica. Talvez alguns espíritos até precisassem dessa missa para o desenlace, né? As obras de André Luiz e outras obras mediúnicas mostram e aí que é depois importante. Com 30 dias de novo, porque a gente não sabe como aquele espírito que desencarnou tá, e a grande maioria da humanidade não tá bem, né? A gente não vamos nos iludir. Não o caso, né, do Regis, com certeza, que a gente já sabia que já estava em vida antes de desencarnar, falando: estou saindo sem débito, estou aceitando o retorno à pátria espiritual, mesmo sem ser espírita. Então a gente já sabe que Regis com certeza não precisava. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção é a dor que traz de volta, né, para a família, para quem está em volta, né, e aquela experiência toda de novo, né. E naquele momento, pensando, né, na dor, pensando na mãe, pensando em tudo, eu penso assim, como passar por isso, né, e continuar a se manter sereno, continuar entendendo e confiando em Deus, só mesmo conseguindo se conectar com aquele espírito, com aquele filho, na sua individualidade no plano espiritual. Né? Elevar o seu pensamento e falar: filho, eu sei que você está bem, eu sei que isso é uma passagem, que a gente vai se encontrar, que começar a plasmar, pedir a Jesus. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: eu não consigo, a dor é tão grande e eu não consigo, eu sofro, eu sou infeliz, eu não quero mais continuar a viver. Ela tinha perdido um filho. E eu falei assim: olha, eu não sei quanto tempo vai demorar. E isso eu falo para vocês, eu garanto, eu posso assinar para vocês. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas se você pedir todos os dias, se você falar com o pai, falar: pai, está doendo muito, está doendo demais, eu não estou aguentando, eu preciso vê-lo, eu preciso conversar com ele. A primeira oportunidade que o senhor me der, né, que ele estiver bem, eu preciso desse encontro. Eu sei que eu não tenho merecimento, mas eu preciso. Pode durar um ano, pode durar um mês, pode durar uma semana, eu não sei. Mas você vai ter um sonho e você vai encontrar no plano espiritual essa pessoa que você ama, porque ela está viva. A morte não existe. E nesse encontro, você vai voltar com a sensação de ter estado com ela, vai voltar com um cheiro, vai voltar com um abraço e vai voltar com aquela sensação de que matou um pouco da saudade. Porque Deus é Pai, Ele é misericórdia, Ele é poder, Ele é bondade. E Ele não quer a nossa dor. Ele não quer. Eu tenho certeza absoluta que Ele não quer. Então, é dessa forma. É você chegar para aquele irmão que está no plano espiritual e que está doendo, que você sente falta. E olha, eu sei que você está bem, fica bem aí, que eu vou aguentar. Como se a gente tivesse afastado por um momento, por uma viagem, por um trabalho. E daqui a pouco, isso é um até breve, daqui a pouco a gente vai estar aí de novo, por mais doloroso que pareça. E quando estiver doendo, fala: Jesus, pelo amor de Deus, Jesus, dá um jeito, porque eu preciso acalmar o meu coração. Tem um remédio também, na caridade, né? A caridade é o maior remédio, porque a caridade nos aproxima da espiritualidade e a caridade é o movimento que faz com que a gente também tenha mérito para esses encontros, né? Então a caridade nos acelera, né, nesses encontros porque é bom nos horas, né? Então toda vez que você faz o bem, a espiritualidade vem e devolve com o quê? Com um bem ainda maior. Então, se você passa por uma dor muito profunda, se você passa pela perda de alguém que você ama muito, lembra, a gente não perdeu nada, a gente não perdeu ninguém. Primeiro que a gente não tem ninguém, né? A gente não possui pessoas. Mas a gente não perdeu simplesmente também porque essa morte não existe, porque essas pessoas não morreram. Porque a verdadeira vida não é essa vida, é a vida espiritual. E por mais doloroso que pareça nesse momento,
vai passar. Porque 80 anos, 90 anos, que a gente viva 120 anos, não é nada diante da eternidade. A gente já está chegando no final, foi muito rápido esse programa. Eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei o grau da sua dificuldade, mas eu sei que você tem um Deus, que é um Pai, que é amor, poder e bondade, misericórdia. Eleva teu pensamento até Ele, que Jesus vai até a sua casa te proteger e te ajudar. Amém. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.